Capítulo 24, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Versículo 36, página 1140. Lucas 24, versículo 36. E hoje estamos já no terceiro domingo depois da ressurreição de Jesus. E nós celebramos aqui a ressurreição de Jesus e hoje é já o terceiro domingo depois da ressurreição. Acho eu que é o terceiro ou o segundo. Pois foi. Então é o segundo. É o segundo domingo depois da Páscoa, é isso. Muito bem, então hoje vamos falar, vamos meditar um pouco mais na ressurreição de Jesus. E o tema é a ressurreição e a eternidade. Ou seja, vamos ver o nosso futuro. O nosso futuro. Diz assim, versículo 36. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não querendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, irmãos, o nosso futuro. Tomando este texto aqui de Lucas 24, nós queremos debruçar-nos sobre as implicações profundas da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E aquilo que nós vamos ver aqui hoje muda qualquer pensamento que não fosse o mais indicado sobre o nosso futuro na eternidade. O que é que nos quer ensinar a ressurreição de Jesus? Primeiro nós temos que compreender esta verdade. Na ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, há 2000 anos, ele é as primícias. E há um capítulo na Bíblia que é 1 aos Coríntios 15, é um capítulo muito extenso e que fala muito sobre a ressurreição de Jesus e o futuro da humanidade. E diz assim, no versículo 20 desse capítulo: mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Este grande capítulo é importante, ele fala sobre a ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição. O que é que quer dizer Jesus? Ele é as primícias. Quer dizer que Jesus é o primeiro exemplo do tipo de ressurreição final, do tipo de ressurreição que vai haver. Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Porque 1 João 3,2 diz: e quando ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a ele. Portanto, aquilo que os discípulos puderam ver naquele dia do Cristo ressurreto, esse é o nosso futuro. Os irmãos sabem que as pessoas no mundo sentem-se confortáveis com a mensagem da Páscoa, tal como com a mensagem de Natal. Vejam aqui a reação dos discípulos quando eles veem Jesus ressuscitado. Olhem as palavras do texto, versículo 37, espantados.
atemorizados, pensavam que via um espírito. E Jesus, porque é que vocês estão perturbados? E têm agora pensamentos que não são os corretos sobre o que estão a ver. E diz depois que, versículo 41, não crendo eles ainda por causa da alegria. Então este foi o espírito que reinou ali na ressurreição de Jesus, quando Jesus se apresentou ali, mesmo junto a eles, espantados, cheios de medo, confusos e maravilhados por causa da alegria. O mundo... A Páscoa é uma história tão bonita. É bonito. A Páscoa é uma coisa bonita. Oferecemos uns ovos de Páscoa, uns coelhinhos, de chocolate, umas amêndoas. É um tempo bonito de celebrar, é tal como o Natal. As pessoas celebram o Natal, celebram a Páscoa, é bonita, é inspiradora. É uma mensagem bonita. Sim, Jesus ressuscitou. Mas a maior parte não acreditam nisto. Não acreditam nisto. Que está aqui. O espírito da Páscoa é este aqui. É a ressurreição. Mas o que é a ressurreição? Não é uma coisa assim simples nem banal. Então, o que Lucas nos quer mostrar aqui e provar com este texto é que nós não podemos espiritualizar a ressurreição de Jesus. Não podemos crer numa ressurreição espiritual de Jesus. Essa é a primeira coisa que Jesus quis logo ali corrigir. Eles, quando viram Jesus, o que é que disse? Pensavam que viam um espírito. E Jesus diz logo, não, a ressurreição não é isso. Eu não sou um espírito. Eu não sou um espírito. A ressurreição não é uma coisa, a ressurreição do espírito. Jesus diz, versículo 39, vejam as minhas mãos, os meus pés, mais, apalpai-me. Se fosse um espírito, esta mão passava para aquele lado, não é? Podem apalpar, vejam, olha os vossos olhos, vede. E mostrou-lhes as mãos. Jesus está aqui a mostrar. Vejam, eu ressuscitei, mas Jesus está a dizer, vejam aqui as minhas mãos, olha, vejam os meus pés. Está a mostrar, ele estava ali a mostrar tudo. Não é? E depois diz, estavam maravilhados. Diz, vocês têm aqui alguma coisa de comer? Temos. Então tragam. Peixe, quê? Assado, um favo de mel e comeu. Ali, como comia antes de morrer. Ali. Então a mensagem da Páscoa é que Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo, carne e osso glorioso. Glorioso. Neste momento, hoje, estamos aqui e no céu está Jesus sentado no trono à direita do Pai. Como é que ele está lá? Num corpo glorioso de carne e ossos. Jesus não foi, depois de ressuscitar, transformou-se para ser outra coisa? Não. Nós não fazemos ideia de como é que é este corpo. Não é um corpo igual a este, mas é um corpo. Carne, ossos, né, que se pode apalpar, físico, mas é glorioso. E hoje o Senhor Jesus está assim lá à direita do Pai, desta maneira. Isto tem implicações para o futuro da humanidade, para mim e para ti. Porque a ressurreição corporal de Jesus, com sua carne e ossos, muda tudo. Nós vamos ser assim também. Então, se o Jesus ressurreto hoje tem a sua carne, os seus ossos, vamos ver aqui 3 grandes lições para nós e para o mundo todo. Não é só a ressurreição de Jesus, tem implicações para os crentes e para o mundo que não crê. A ressurreição de Jesus, com a sua carne, com os seus ossos, gloriosa, muda o nosso pensamento, muda a maneira como vivemos e muda o nosso coração, como nós nos sentimos. Vamos ver a primeira.
A ressurreição corporal de Jesus muda o nosso pensamento. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é dono, Ele é dominador. Ele está acima de tudo e de todos. Mas isto tem aqui uma parte aterradora. E nós lemos aquele texto que o irmão Clodoaldo leu, de Atos 17, em que o apóstolo Paulo foi à cidade de Atenas, pregou ali para uma plateia de filósofos, e ele começou a pregar, e ao princípio, sabem, Paulo chegou a Atenas e ele começou a passear, e aquilo era só idolatria por todo o lado. Era em cada esquina um altar a este Deus, um altar a aquele, as coisas mais imaginativas que possamos pensar. E Paulo olhou para aquilo e até havia um que era, olha, é capaz de haver até um Deus que ninguém conhece ainda. Vamos pôr aqui um altar para ele. Deus desconhecido. Deus... Podia faltar esse. E então Paulo vai ali pregar e começou a pregar sobre Jesus e a ressurreição. Está no versículo 18 de Atos 17. O que é que Paulo disse? Olha, eu acredito num Deus único. Vocês têm aqui muitos deuses, muitas imagens. Há um só Deus, um único Deus. Esse Deus criou tudo o que existe. Esse Deus não tem nenhuma imagem que se possa fazer dele. Esse Deus não habita, não reside em nenhum templo, como vocês fazem, este é o templo para este Deus, este para aquele, como hoje vemos no mundo. Esse Deus não é feito pelas mãos dos homens, não precisa sequer que as pessoas o sirvam, ele não precisa de nada, esse Deus. E aqueles filósofos ouviram falar deste Deus, uma mensagem nova, e ficaram interessados em saber mais. Porquê? Eles tinham tantas superstições e tantos altares, e agora dizem, olha, mas há este Deus novo que está aqui a ser pregado, e que eles ainda não tinham conhecido nem tinham encontrado. Mas Paulo chega lá ao versículo 30 e começa a falar da ressurreição dos mortos. E olhem bem o que ele diz. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância que leva as pessoas a criar estas idolatrias, diz, olha, Deus não tendo isso em conta, Deus manda agora a todos os homens, em todo o lugar, todo o mundo, uma coisa, arrependam-se. Deus manda ao mundo inteiro, a todos os homens, todas as pessoas, em todos os lugares, arrependam-se. Mudem de mente, mudem de pensamento acerca de Deus. Porquanto tem determinado um dia, ele já determinou um dia, em que com justiça, quer dizer, com verdade, há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus tem implicações enormes. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Quer dizer, quando Paulo começou a pregar, a falar sobre esse Deus único e verdadeiro, e depois falou da ressurreição dos mortos, eles aí, para aí. Porquê? Porque Paulo disse, olhem, a procura, a busca, andar à busca de um Deus, acabou. Mas acabou porquê? Porque Deus já mostrou a verdade sobre o único Deus vivo e verdadeiro. E deu certeza, porque Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então toda a gente andava e anda hoje à procura do Deus verdadeiro, e ouvem esta filosofia, e ouvem aquela ideia, mais outra ideia, mais aquela superstição, mais aquela religião, mais aquela idolatria, etc. Mas diz aqui, Deus pôs um ponto final. Cessou esse tempo de ignorância, porque houve uma ressurreição dos mortos de uma pessoa única, Jesus Cristo. Então a ressurreição dentre os mortos é um acontecimento único que marca a história
e marca a intervenção de Deus no mundo. Nenhum fundador de qualquer religião se compara a Jesus. Jesus é único. E porquê? Porque só Jesus ressuscitou dentre os mortos. Corporalmente, gloriosamente. É o que ele diz ali. A ressurreição de Jesus põe termo à procura de qualquer Deus. O Deus único e verdadeiro revelou-se em Jesus. Mas muitos podem dizer assim, mas há muitas histórias de ressurreição. Até na Bíblia. Pessoas que morreram e ressuscitaram. A Bíblia tem, por exemplo, com Elias, o filho daquela viúva, ou Lázaro, ou a filha de Jairo. É verdade, já houve relatos de ressurreição na Bíblia, mas ninguém ressuscitou como Jesus. Lázaro. Olhem para Lázaro. Ele morreu e foi sepultado. E Jesus foi lá ressuscitá-lo, mas tiveram que rolar a pedra do túmulo dele. E depois tiveram que tirar as faixas para ele poder andar, senão ele não conseguia andar. Mas a ressurreição de Jesus não foi assim. Jesus ressuscitou dentre os mortos, olha, a roupa dele, onde é que ficou? Lá. Jesus foi enfaixado, morto, e quando ele ressuscitou, o corpo dele passou por entre os lençóis e eles abateram-se e ficaram ali. A porta do túmulo foi aberta porque Jesus precisava da porta aberta? Não. Sabe porque é que a porta ficou aberta? Para as pessoas poderem entrar e ver que o túmulo estava vazio. Jesus passou pelas pedras do túmulo sem qualquer impedimento. Não há nenhum obstáculo a esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E foi isso que assustou os discípulos. Eles estavam assim fechados, como nós estamos aqui, e de repente Jesus apareceu ali no meio deles. E ele, só um espírito é que pode fazer isso. Não, um espírito não. O meu corpo eu ressuscitei, tenho um corpo glorioso, mas é um corpo físico. Apalpem-me, vejam-me. Eu até como e bebo. A ressurreição de Jesus é única. Se Jesus não tivesse ressuscitado corporalmente, o corpo de Jesus teria ficado no túmulo. Mas não ficou, só ficaram os lençóis. Então Lázaro e todos os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. Não foi? Voltaram a morrer. Mas Jesus matou a morte. Jesus matou a morte, quebrou o poder da morte. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Venceu a morte. A morte já não tem a última palavra. Jesus venceu a morte. E agora, ressurreto, Jesus vive numa realidade diferente. Ele é as primícias dessa ressurreição para a eternidade que vai acontecer no final da história da humanidade. Até hoje, só Jesus ressuscitou assim. E nós aguardamos, como crentes, a nossa ressurreição semelhante à de Jesus. Veja o que é que diz João em Apocalipse. Olha o que é que ele diz. Medita nas palavras. João vê, Jesus vai ter com o apóstolo João, diz, e eu quando o vi, caí aos seus pés. Então Jesus tem pés. Caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto. Ele esteve mesmo morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus ressuscitou e uma das vitórias que trouxe a ressurreição de Jesus Cristo, ele quebrou a morte, matou a morte. Ele diz, eu tenho as chaves, eu tenho o domínio da morte e do inferno. Só Jesus tem essa capacidade. Não é mais a morte que tem o poder de mandar, mas sim Jesus. Ele é Senhor. Ele dominou a própria morte. Ele é Senhor. Então o que é que significa esta verdade para aqueles filósofos lá em Atenas, a quem Paulo foi pregar? O que é que significa para ti e para mim esta verdade que está aqui escrita na palavra de Deus?
Porque só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Só Ele ressuscitou dos mortos gloriosamente para sempre. Foi Ele que disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está a dizer: olha, Marta, onde eu estou, eu sou a ressurreição e a vida. Onde eu estou, há vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu não sou alguém que prega, eu não sou um professor, um mestre que ensina sobre a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade. E eu posso falar, como ele falou para Lázaro, e ele levantou-se e saiu, para mostrar que ele é Senhor. Então a busca por um Deus, o mundo pode andar à procura de um Deus, terminou. É o que Paulo disse lá. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, determinou que vai julgar o mundo, e disso deu a certeza por meio daquele que ressuscitou de entre os mortos. Cessou essa busca de qualquer Deus, porque já Deus viveu entre nós, morreu e ressuscitou de entre os mortos. Então agora o que é preciso que cada pessoa faça? Tem que crer. Crer nesta mensagem, crer nesta pessoa, Jesus, que ressuscitou gloriosamente com a sua carne e os seus ossos. E se arrependa, porque vai haver um julgamento de Deus para toda a humanidade. Todos vão ressuscitar, todas as pessoas, desde Adão até o último, todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Uns herdarão a vida eterna com Deus e vão ter este corpo semelhante ao de Jesus, onde não mais terá qualquer influência, morte ou doença, nada. Mas outros vão ressuscitar também, mas para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre. E Deus deu certeza disto pela ressurreição de Jesus de entre os mortos. E esta ressurreição é a única, diz Lucas, o escritor do Evangelho. Eles viram Jesus, eles viram o seu corpo, viram as suas mãos, os seus pés, puderam palpar o seu corpo, até viram Jesus a comer um peixe assado, um favo de mel. O apóstolo João escreveu em 1 João 1:1: vimos com os nossos olhos, ouvimos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então a fé cristã não é mais uma religião no meio de muitos milhares de outras religiões. Não. A fé cristã é a verdade, a única verdade. É a certeza de que Deus, pelo seu Filho unigênito, encarnou, veio ao mundo para nos salvar, para nos remir, para pagar na cruz a culpa do nosso pecado. E Ele morreu e ressuscitou gloriosamente com a sua carne, com os seus ossos. A ressurreição corporal de Jesus matou a morte e mostra que Jesus é Senhor. Em segundo lugar, a ressurreição corporal de Jesus muda a nossa vida na eternidade. É verdade. Olhamos para a ressurreição de Jesus e podemos dizer: aquilo é o meu futuro. É. Oh, irmãos, olhem para o Jesus ressurreto e digam: aquele é o meu futuro. O meu futuro não é morrer e ser sepultado e tudo. Não, é assim. Esse é o meu futuro. Tal como Jesus morreu na cruz para nos remir das consequências do nosso pecado e ressuscitou num corpo glorioso, assim será também o nosso futuro. Um futuro num lugar. Se nós vamos ressuscitar com o nosso corpo, um corpo glorioso que Deus vai dar, é claro, o corpo de Adão já não sabe onde está, mas Deus vai dar um novo corpo na ressurreição. E se é um corpo, quer dizer que vamos viver com Deus num lugar, com esse corpo glorioso de carne e ossos como o de Jesus. Olhem, Filipenses 3, 20 e 21. Às vezes lemos assim de repente, mas temos que ler devagarinho. Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, fraco, doente, velhinho, alguns, para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Como é que isso é possível? Ele é Senhor, Ele tem o poder de fazer tudo isso. Depois há uma pergunta que faz um apóstolo Paulo sobre, mas como é que isso é? É assim um bocado difícil de perceber. Como é que vai ser a nossa eternidade? Está nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Eu vou ler. Versículo 35. Mas alguém dirá, e é normal a gente perguntar, Paulo, mas como é que vão ressuscitar os mortos? Como é que é isso? Eu confesso, eu não sei. Eu estou aqui a ler, acredito na palavra de Deus. Agora, como é que vai ser? Não me perguntem. E temos aqui o irmão Tiago e a Raquel são médicos, também não devem saber, não é? Não sabemos. Mas Paulo disse, mas o poder de Jesus vai fazer isso. E pergunta, mas como é que vai ser isso, a ressurreição dos mortos? Com que corpo virão? Olha, com que corpo virão? Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo, quando morremos, ele é sepultado, é como se fosse semear uma semente na terra, não é? O corpo em corrupção, o corpo fraco, doente, frágil, ressuscitará um corpo em incorrupção, perfeito. Semeia-se em ignomínia, ou seja, em vergonha. Ressuscitará em glória, ou seja, um corpo em glória. Semeia-se em fraqueza, onde nós morremos, nós, por causa do pecado, somos fracos, doentes, frágeis, velhinhos. E diz, ressuscitará um corpo com vigor. Versículo 44, semeia-se corpo natural. Este é o corpo natural. Este, carne, ossos, tudo mais o que aqui tem. Ressuscitará, olha, um corpo espiritual, mas é um corpo. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Num momento, num abrir e fechar de olhos, versículo 52, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Estão a ver, irmãos? Nós vamos ter um corpo na ressurreição diferente do corpo que temos agora, mas é um corpo, é espiritual, mas é físico. É como Jesus disse em Lucas, vede, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Eu não sou um espírito, disse Jesus ressurreto. É um corpo espiritual, mas tem carne e ossos. Não precisamos de compreender, só precisamos de crer. Crer. A ressurreição é num corpo espiritual glorioso, preparado para viver eternamente. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai criar novos céus e nova... então a nova terra é para quê? Para ficar vazia? Para nós vivermos. E como é que vivemos lá? Com os 100 espíritos? Deus vai criar novos céus, nova terra. A eternidade vai ser aí. O mundo, a terra que Deus criou, esta terra é importante para Deus. As pessoas são importantes para Deus. Deus continua a amar todas as pessoas do mundo que vivem hoje. As piores pessoas, e Deus quer salvá-las. E quer que elas se salvem, para que Deus as ressuscite e elas possam estar na presença de Deus e adorá-lo, contemplá-lo, louvá-lo. E receber esse corpo glorioso e viver com Deus no novo céu e na nova terra que Ele vai criar. E a ressurreição de Jesus trouxe essa vitória, porque Ele é Senhor. E o poder sobre o pecado e sobre a morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5. E quando nós estamos com este pensamento em mente, nós lemos as coisas com outro entendimento. Apocalipse 21, versículos 1 a 5, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra,
Porque já o primeiro céu, que é este, e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Com eles habitará, eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E depois no versículo 23, diz ainda no capítulo 21 do Apocalipse: E a cidade, olha, uma cidade, não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz. Os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Temos aqui muitas palavras que mostram que só é possível, tendo um corpo glorioso, físico, espiritual, dizer, vamos viver no novo céu, vamos em céus, terra, andarão, trarão portas, entrarão, sairão. Isto mostra vida, movimento. Então Lucas, o capítulo inicial, está a dizer que o nosso futuro eterno é o que nós vemos naquele Jesus que ressuscitou. Teremos um corpo ressurreto, com carne e osso, e poderemos comer, se fizer falta. Não diz que vamos precisar de comer, mas podemos comer. Mas podemos conviver, porque vamos ter um novo corpo glorioso. Podemos conviver, podemos abraçar-nos, podemos caminhar de mãos dadas, podemos olhar e ver a face de Deus. Podemos conviver fisicamente com todos os herdeiros da vida eterna, que vão estar lá com os seus corpos gloriosos, espirituais, incorruptos para toda a eternidade. Lucas mostra ali Jesus a comer, não porque ele tivesse fome ou necessidade. Também João 21, quando Jesus ressurreto vai estar lá na praia, vai encontrar-se com Pedro para o restaurar. Também ele preparou pão e peixe assado na praia com os apóstolos. Mas Jesus está aqui a dizer, é claramente, a Tomé, que disse que não acreditava: Tomé, anda cá, Tomé, põe aqui a tua mão, vê aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, o que é que fizeram as mulheres na manhã da ressurreição, quando viram Jesus? Abraçaram os seus pés, porque ele tinha pés, carne e osso. Jesus será assim eternamente, irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, fala uma visão da glória celestial, milhões de anjos, e diz que lá no trono, no meio do trono, está o Cordeiro, com as marcas do seu sacrifício na cruz. Diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ou seja, com as marcas da sua morte, na glória celestial. Irmãos, às vezes ficamos tristes porque há tantas coisas que gostávamos de ter aqui na Terra e não temos. Não é? Ficamos tristes às vezes. Não podemos desfrutar porque das nossas limitações não temos dinheiro para muitas coisas que gostaríamos de ter, por causa do pecado, da morte, da doença, da pobreza. E há tantas coisas. Gostaríamos, o nosso mundo é tão bonito e eu não posso desfrutar
de quase nada neste mundo. Eu posso ir aqui e ali, mas com tanta coisa que o mundo tem, não posso. Irmãos, vamos ter isso tudo na totalidade, na eternidade. Tudo isso. Se creres em Jesus, se seguires a Jesus, o amares e arrependido confiares nele, é esse que veio e morreu por nós na cruz e que ressuscitou dentre os mortos, vamos ressuscitar como ele e receber todas as maravilhas de Deus pela sua graça. Quando o Senhor Jesus vier dos céus e nos ressuscitar e nos levar com ele, olha, vamos logo desfrutar da ceia das bodas do Cordeiro no céu. Apocalipse 19. Jesus diz em Mateus 8:11, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A maior alegria cá, irmãos, não tem comparação com a glória futura e a alegria futura. Não tenhamos pena de não termos agora aqui na terra. Nós não vamos viver eternamente, a vida eterna não é vamos viver nas nuvens, tocando harpa. Não, vamos viver com os novos corpos, carne e osso, gloriosos, incorruptíveis, ressurretos como o de Jesus. Os nossos pés vão sentir o chão do reino de Deus. Em terceiro lugar, a ressurreição corporal de Jesus muda o nosso coração. Como? Pelo facto de Jesus ter ressuscitado corporalmente, nós podemos ter Jesus intimamente conosco. Na manhã da sua ressurreição, Maria Madalena e outra mulher foram ao túmulo, viram Jesus e diz lá, em Mateus 28:9, chegaram, abraçaram os seus pés e adoraram. E Jesus permitiu e disse, não temais. Então, porque Jesus ressuscitou corporalmente, nós vamos poder gozar plenamente de comunhão com Ele, uma comunhão total, plena, próxima. Poderemos até abraçá-lo, sentir o amor de Jesus. Porque Ele disse, para que onde Deus estiver, estejais vós também. Foi a promessa dele. Irmãos, em conclusão, que futuro glorioso. Se me perguntarem, mas como é que vai ser isso? Não sabemos, não há explicação. Como é que vai ser este corpo, esta ressurreição. Mas que vai ser, assim vai. Que futuro glorioso o Senhor Deus nos preparou. E no seu amor e misericórdia, Ele mandou o seu Filho, encarnou, deu a sua vida na cruz para nos salvar da condenação do pecado. Nós que estávamos destituídos da glória de Deus, longe da glória de Deus, Jesus veio e levou a nossa culpa para nós podermos ser salvos, para Ele nos ressuscitar e estarmos assim com Ele. Uma ressurreição como a de Jesus. Para nós irmos para esse lugar que Ele disse, vou preparar-vos lugar. Na maior bem-aventurança, para que onde Deus estiver, estejais vós também. Não vamos estar longe de Jesus. Assim, ao longe, epa. Onde Deus estiver, vocês estejam também. Se as mulheres puderam abraçar os seus pés, nós vamos poder abraçar Jesus. E Deus deu certeza disso, ressuscitando Jesus de entre os mortos. Amém. Amém.